Você sabia que existem duas formas de ficar preso ou presa a um narcisista? E que uma delas pode ser tão profunda que talvez a pessoa nunca se liberte? Muita gente fala sobre a codependência, mas ninguém fala sobre conarcisismo. Você já ouviu falar? E é esse perfil que pode passar uma vida inteira nas mãos de um narcisista sem nem mesmo perceber. Se você aí já se anulou em um relacionamento e já sentiu que perdeu a sua identidade, então fica até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar como identificar se você é uma codependente ou uma co-narcisista. E é por isso que você definiu o seu destino. Antes de começar a falar do vídeo, eu tenho alguns testes de perfis de codependente. Eu tenho um para saber se você está numa relação com narcisista. São testes bem simples, porém são bem eficazes. E eles têm um valor simbólico de 15 a 25 reais. Então, gente, esses são primeiros caminhos importantes para você tomar, para você se libertar, se você está numa relação, e outra, se você, mesmo que você não esteja, para que você já saiba o seu perfil de conduta, como você funciona, para que você não caia numa relação com uma pessoa assim. Desde já vamos falar primeiramente do codependente, como que funciona. O codependente, eu diria que é uma espécie de herói frustrado. É o mais comum que a gente ouve por aí. E é por quê? O codependente é aquele que tenta desesperadamente salvar o narcisista. Quando eu falo de narcisista, é importante fazer um parênteses, é uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, tá? Que seja homens ou mulheres. Então, esse codependente, ele acredita que se não for bom o suficiente, se não for amoroso o suficiente, paciente o suficiente, se ele for, na verdade, né, ele vai conseguir mudar essa pessoa. Então ele vai lá e vê terapia para a pessoa, e faz terapia para ele mesmo, e muda, e explica, e olha, você tá agindo assim, você é um herói. Infelizmente ele é frustrado, esse herói. Quais são as características principais? Ele luta, ele briga, ele chora, ele tenta fazer o narcisista enxergar esse comportamento. Ele ou ela ficam exaustos, se frustram, mas continua lá, insistindo, porque acredita no amor, acredita que o amor pode curar o outro. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui. Eu particularmente acredito muito nisso. Eu acredito que o amor ele cura, porém quem quer ser curado. E infelizmente no caso de transtorno narcisista, dificilmente eu procuro artigo, alguma coisa que diga que o narcisista queira ser curado. Muitas vezes ele tem noção do que ele faz, tudo, mas ele justifica para ele o tempo inteiro que ele só é assim porque a pessoa fez tal ato. Ele sente que sem ele, o narcisista não vai sobreviver. E isso o mantém preso. Então, se você é uma pessoa que sente que se eu sair dessa relação, ele não vai sobreviver, ele ou ela, né, claro. Se eu pedir o divórcio, eu me separar, ou enfim, terminar um namoro aí, o que ele vai fazer da vida? Isso não cabe a você. É claro que a gente não deve desejar o mal, não deve querer o mal da outra pessoa, mas sobre esse aspecto, é sua sobrevivência ou a sobrevivência dessa pessoa. É uma opção que você tem, né? Então eu vou dar um exemplo prático aqui. Sabe aquela pessoa que está num relacionamento abusivo? Ela sabe que está enfrentando, mas acredita que se ficar um pouquinho mais, se amar um pouquinho mais, fizer um pouquinho só, vai mudar. Então de repente essa pessoa sofreu aí uma agressão e lógico, o narcisista sempre vai justificar essa agressão verbal ou não, né? Ai, mas eu fiz isso, foi esse momento, foi assim, volta todo cheio de amor. Aí a pessoa fica, não, tá bom, vou tentar mais essa vez. Só que essa vez já é a milésima vez.
Então essa pessoa sabe que tem algo errado, mas não sabe, não consegue sair. Por quê? Acha que tem que salvar o outro, tá? Conscientemente, isso também é uma arrogância, tá? Da vítima, né? Não é tudo com o narcisista. Eu achar que eu sou salvador de outra pessoa é para se analisar, tá bom, gente? Eu falo que o narcisista entra na nossa vida fala muito mais da gente do que do próprio narcisista. Ele vem para nos alertar também do que a gente precisa se cuidar. Então, o que acontece com o codependente? O codependente, ele sofre, ele se esgota, só que um dia ele pode acordar. Aí é que tá. Ele sente uma dor tão profunda que pode decidir romper com esse ciclo. Pode até ser difícil, pode até demorar alguns anos, mas ele tem uma chance real de libertação. Já se identificou? Acredita ser uma pessoa codependente? Vou falar agora do co-narcisista, que eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. O co-narcisista é um reflexo perdido. Não questiona. Ele ou ela se adapta a essa situação, ao narcisista. Ele não tenta mudar o narcisista, porque no fundo ele nem acredita que ele tem esse direito. Então, quais são as características principais desse co-narcisista? Ela se anula completamente para se encaixar na vida do narcisista. Acha normal viver à sombra do outro e não percebe que está sendo apagada. Olha, esses dias eu conversei com uma pessoa de uma religião, não vou falar qual. A religião, infelizmente, pega muito aí, faz muitas vítimas. E ela uma mulher muito linda, assim, de todos os jeitos. Quando eu falo lindo, não é só estético, né? Ela usava um óculos, ela tava com o cabelo preso, uma roupa bem fechada. E eu pedi para ela responder um questionário, ela tirou o óculos para responder. Então eu falei, você tem problema de enxergar longe ou perto, né? Ela falou, não, eu uso óculos porque meu marido, ele gosta de me ver de óculos. Aquilo já me chamou a atenção. E aí eu pedi, gerando essa minha curiosidade, pedi para que ela soltasse o cabelo e se ela poderia, né? Ela, sim, tranquilamente, aqueles cabelos lindos, ela se transformou numa outra mulher. E aqui não é sobre estética, sabe? Mas ali ficou muito claro que é uma pessoa que se adaptou 100% a essa pessoa da relação, né? No caso, a gente fazendo o trabalho descobriu que era um narcisista, enfim. E claro que a gente faz muitas coisas pela relação, pelo outro ou pela outra, mas é importante saber que ponto você está fazendo que está se anulando. Bom, seguindo aqui, acha normal viver na sombra do outro, acredita que seu valor vem de agradar o narcisista, então nunca pensa em sair. Porque não, eu preciso agradar, né? E é muito bonito, isso é muito lindo, mas é aquela coisa, desde que eu não esteja me apagando. Então, essa pessoa não sofre da mesma forma que um codependente, porque essa pessoa aceita a sua condição submissa. Ser submisso a uma relação, quando a gente vai na esfera aí da Bíblia, a mulher submissa é aquela que vem agregar na vida do marido, tem uma outra esfera. E aí é ok, é maravilhoso, porque os dois caminham juntos. Mas não é sobre isso, não é sobre essa mulher submissa. Ela realmente, ela se anula 100%, só que ela não tem vida. Bom, então vou dar um exemplo prático aqui. Sabe aquela pessoa que sempre está sorrindo, concorda com tudo que o parceiro narcisista ou a parceira diz, que nunca questiona? Tem pessoa que está do lado dela e fala, nossa, que estranho, mas ela não questiona. Que ela aceita traições, humilhações e parece que está tudo bem. Essa pessoa, sim, provavelmente ela é uma co-narcisista. E o perigo do co-narcisista é aí que vem o pior. O co-narcisista, ele não vai se libertar, porque ele não sente essa dor intensa do codependente. Ele costumou a ser pequeno, a ser submisso, a viver apagado. Ele pode passar essa vida inteira assim, sem perceber que existe outro caminho. Bom, aí novamente vai aquela pergunta, bom, mas se ele tá bem assim, se ele vive bem assim, ok.
Agora, no fundo, será que vive? De repente é uma mãe sua, uma pessoa que está próxima de você, uma irmã, um irmão. Será que está vivendo feliz? Eu me questiono. Bom, e como identificar se você é um ou outro? Então, vou fazer algumas perguntas aqui para você se ver aí, tá? Você tenta salvar um narcisista? Briga, chora, sofre? Então, você é uma codependente. Bom, você apenas se molda, aceita tudo, não se vê sem essa pessoa, fala, mesmo você sabe, né? Você tem noção que uma pessoa que não te faz o bem, mas você aceita, você não, ruim com ele, pior sem ele. É mais ou menos essa é o termo, né? Você sente que sem essa relação você não saberia quem é? Não sei. Eu não me vejo em outra relação. Quando você tá bem é uma coisa, é lindo. Eu não me vejo em outra relação. Quando essa relação faz bem pra mim, é lindo isso. Mas não se vê essa pessoa te matando devagar, é de se pensar, tá? Então provavelmente aí é um co-narcisista. Agora a pergunta que fica, você tem ainda força para lutar ou já desistiu de si mesmo? E aí, como saber? E como sair desse ciclo? Grande pergunta. Desde já vou deixar aqui, pedir para você que não esqueça de deixar esse like, mandar para quem você vê que precisa dessa luz e se inscreva aqui no meu canal. Desde já agradeço muito essa troca que a gente tem. Para o codependente, você precisa aceitar que não é sua responsabilidade salvar ninguém. Você precisa salvar a si mesmo. É o famoso máscara do oxigênio do avião. Se você salvar a pessoa que está se afogando, não adianta. Se você não tem técnicas de salvamento, por exemplo, não adianta você ir lá salvar, porque os dois vão para baixo do fundo do mar. É mais ou menos essa analogia. E para o co-narcisista, você precisa entender que existe fora desse relacionamento, que a sua identidade não está ligado a essa pessoa que possivelmente é um narcisista. Bom, não é simples, né? Mas aí fica aquela questão, é de cada um. Se você se adapta, viver dessa forma, tá tudo ok, né? Só que existem pessoas que... Vamos tomar uma água aqui, ó. Existem pessoas que também sabem nessa condição e chora e vai pra terapia e fala e que, nossa, eu não aguento, eu já passei por essa pessoa, como tem que ser. Então, se você tá vivendo isso, que vida que você tá vivendo? Você tá vivendo a vida do outro. Já passei, já me formei, então você tá sofrendo sim, né? Buscar a terapia é muito importante, mas viver dentro do que te faz mal só vai cada vez mais te adoecer. É a opção, né? Eu fico por aqui. Se fez sentido pra você, mais uma vez eu peço que deixe seu like e se cuide.